Minha saudação carinhosa a todos quantos nos acompanham nesta transmissão, onde está colocado o desafio de situar rapidamente o mundo do trabalho numa perspectiva do ensino social da igreja, a relação do ensino social da igreja com o mundo do trabalho. Então, claro que todo o ensino social da igreja ele vai remontar e vai buscar suas raízes bíblicas também, já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, principalmente na relação de Jesus, né, com todas as diferentes realidades, portanto, a realidade do trabalho também. E, assim, nós fazemos todo um percurso também pela patrologia, pela patrística, onde os santos padres nos trazem um ensinamento precioso, né, sobre esta relação que existe entre o mundo do trabalho e esse significado dessa dignidade que já está presente aí. Mas nós sabemos que, de fato, né, quando falamos em doutrina social da igreja, nós nos situamos a partir de Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, das novas realidades, que desafiam este mundo moderno, este mundo que se apresenta e se descortina nestas novas relações sociais e relações de trabalho. E assim, os papas, numa sequência, né, propõem, né, e dispõem, assim, né, transformando esse ensino social da igreja, de fato, numa doutrina, mas não uma doutrina engessada. Pelo contrário, uma doutrina que dá a relevância das questões sociais dentro de uma perspectiva eclesial e da relação da igreja com o mundo. E nós vemos como isso vai se aprofundando de tempos em tempos, onde, a partir da Rerum Novarum, né, nós temos várias encíclicas dos papas que vão seguindo e vão sendo aprofundadas. Nós temos, então, um momento importante também na Gaudium Spes, né, do Concílio Vaticano II, né? Dentro do compêndio, nós encontramos na Gaudium Spes uma relação muito forte e expressiva naquilo que diz respeito ao mundo do trabalho e a dignidade do trabalho, do trabalhador. E nós vamos ver que, por exemplo, aqui no Brasil, em 1992, é lançado esse conjunto de cadernos sobre o ensino social da igreja, e o número 2 destes cadernos vai tratar exatamente o ensino social da igreja e o trabalho. Nós temos, então, depois, também mais para adiante, exatamente o compêndio da doutrina social da igreja. E dentro do compêndio da doutrina social da igreja, nós temos o capítulo 6, que vai fazer a referência direta ao trabalho humano, e traz vários aspectos do trabalho humano, começando exatamente por essa exposição mais bíblica e aprofundando ela em diversos temas e temáticas, assim, muito importantes, né? Colocando o valor profético do trabalho e as suas relações, a dignidade do trabalho, e, assim, a dignidade do trabalhador também, das relações que são estabelecidas. E, assim, vai aprofundando cada vez mais e situando. Então, se nós pegarmos o compêndio da doutrina social da igreja, a partir, então, desses números que vão aprofundando estas questões, a partir do número 255 do compêndio da doutrina social da igreja, nós vamos ter uma relação muito forte, onde o mundo do trabalho, a dignidade do trabalho e também do trabalhador vai ser destacada. Quero destacar ainda que neste ano em específico agora, também que trabalhamos São José, também essa relação com o trabalho se estabelece, porque São José, o pai de Jesus, também é aquele que traz essa dimensão da dignidade do trabalho, que ensina o próprio Deus, o Filho de Deus, a um ofício, a um trabalho. Então, a perspectiva toda da igreja e eclesial
se pauta muito na doutrina social da igreja, nesta perspectiva da dignidade do trabalho, que deve ser reconhecida. O trabalho não como simplesmente um a fazer ou em função apenas do sustento, mas muito mais amplo que isso. E por isso sempre a necessidade também do sustento digno e das relações justas que estabelecem até mesmo o direito de greve, de tantas outras situações que são necessárias para estabelecer esta dignidade, o direito de associação e de organização frente a estas situações, para que jamais o trabalho seja simplesmente uma fonte de exploração ou uma relação de interesse onde o capital se sobrepõe ao trabalho, mas a dignidade do trabalho respeitada, né, nesta dimensão realmente, né, cristã, de um olhar, de um ensino social da igreja, de uma doutrina social da igreja que se preocupa com o trabalho, com a dignidade do trabalho e, de modo especial, com o trabalhador também. E com todas as diferentes formas de trabalho que dignificam, de fato, a vida humana. O movimento de trabalhadores cristãos não é um grupo de massa, mas um grupo de poucas pessoas, porque é de formação. As equipes, o máximo que pode ter é 12 pessoas, para que a gente consiga fazer melhor os nossos trabalhos. E é autônomo, onde nós mesmos que sustentamos o movimento, onde é muito difícil, e temos o nosso método, julgar e agir. Fidelidade a Cristo à luz do Evangelho. Para o padre Lauro Carlos Wittmann, que passou logo a nos ajudar e se interessou-se sempre pela luta do movimento. Então nós tivemos várias dificuldades, porque era a época da ditadura. Difícil de fazer reuniões, né? Tinha dificuldade em fazer reuniões. E o Lauro também era muito perseguido pela DOPS. Então nós tivemos bastante dificuldade. Santiago Casuni, que nos ajudou a fundar, também era perseguido pela luta dele no sindicato como secretário. Essas dificuldades só foram se superando de acordo com o movimento foi crescendo. Quando é que a Ação Católica Operária se transformou em Movimento dos Trabalhadores Cristãos? E por que aconteceu isso? A transformação se deu num congresso no Rio de Janeiro. Os motivos que se deu a discussão nesse congresso, com mais de 200 pessoas no Rio, foi porque a militância tinha dificuldade de discutir com os outros militantes de outras igrejas, porque o movimento era só da Igreja Católica. Quando um operário trabalha junto com o outro, ele quer discutir o movimento operário, sem pensar em igreja, sem pensar em religião. Discussão de classe, não só de religião. Isso. E então era um movimento de classe, tinha que ser, não um movimento de igreja. As dificuldades que se tinha, as donas de casa também para conversar com a outra vizinha, tinha dificuldade. Então o que surgiu? Temos que ser um movimento operário, movimento de trabalhadores e trabalhadoras. Por isso surgiu, naquela época, a ideia de fazer o movimento dos trabalhadores cristãos. Que foi mudado porque também era só de operários, não tinha outras pessoas, era só gente de firmas, de fábricas. E como mudou para o MTC, então todas as profissões podiam participar do nosso movimento. Nós da equipe Integração, da equipe Rio Branco de São Leopoldo, queremos agradecer um pouco do nosso trabalho dos movimentos trabalhadores cristãos, onde a gente faz trabalho com o sindicato, com a associação de moradores, com CPMs, com grupo de pais, e sindicatos e tantas outras coisas.